Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós falaremos do livro O Príncipe de Maquiavel, que viveu na Itália e nascido em Florença, e ao mesmo tempo também ele escreveu o livro O Príncipe, e nesse caso aqui, o 11º capítulo. O que diz sobre esse 11º capítulo? Ele diz aqui, dos principados eclesiásticos. Tá? Para quem não lembra o que é eclesiásticos, são principados dominados, administrados pela igreja. Principalmente porque a igreja, nesse período do século XV e XVI, era uma das instituições mais ricas do planeta. Mas não é essa a referência que ele utilizou. Tá? Ele diz o seguinte, que os principados eclesiásticos têm todas as dificuldades. Por que se teria toda a dificuldade? Porque você não precisa ter o mérito para conseguir esse principado. Se você conseguir pelo principado, se você conseguir o principado pelo mérito, ótimo, não vai mudar nada. Se você não tiver competência, também não vai mudar nada. Porque você venceu pela força, porque você usou todos os recursos vis da vida, também não vai mudar. E se for pela fortuna? Também não vai mudar se for feito, conquistado, dominado pela fortuna. Maquiavel é muito claro neste livro O Príncipe. Não importa como você consiga, porque as suas dificuldades vão continuar sendo latentes. As suas dificuldades vão continuar existindo. Tá? Portanto, a sua fortuna e mérito, a sua competência e mérito contra a religião, não vence. Você não vai vencer a ideologia, as atitudes de fé das pessoas. O principado está lá vivendo da fortuna, da saúde, da boa qualidade de vida, fugindo dos infortúnios que a vida possa ter. Tá? Então, para que você vai lá tentar, arriscar, ousar? Portanto, o que é fundamental eles já têm. Eles têm uma estrutura. Essa estrutura já está na mão deles. Tem estruturas, tem os súditos, tem a dominação e tem a ideologia. Então, dessa forma, você não vai conseguir administrar, tomar, sentir que você é um ótimo governante. Tá? Assim sendo, sem aquela fortuna, sem o mérito, sem elas, ainda se mantém firme quem está dominando. Mérito e fortuna é tudo que o príncipe queria, é tudo que o governante queria, mas não para o principado eclesiástico, talvez para outro, para outras condições, para um outro momento. Certamente aqui não é. E pela religião se mantém. Tá? Aqui, pessoal, a religião de que Maquiavel fala, ele está se referindo à palavra religare. Religião, religar. Religar ao outro, ao ser, à essência. Você está religado. Portanto, tudo se mantém. Tudo tem a estrutura. Para que o príncipe vai correr o risco, como diz, de querer lutar contra coisas as quais ele não pode dominar? E aí, segundo Maquiavel, talvez
nem entender essa concepção. Ah, mas o principado eclesiástico pode ser conquistado? Pode, sem problema nenhum. O príncipe pode ser conquistado, foi lá pela força, foi lá pela arma, foi lá pela fortuna que você pagou seu exército, etc e tal. Não a fortuna da igreja, a fortuna que você tem. Ótimo. Conseguiu dominar, né? Conseguiu conquistar. Mas olha o que Maquiavel diz: o príncipe domina, mas não governa. Ganha, mas não leva. Portanto, o príncipe tem que criar um modo de administrar esse principado eclesiástico a uma certa distância, a uma certa invisibilidade, a uma certa necessidade que ele tem que criar por meio de uma ideologia. Porque a principal ideologia já existe, que é a ideologia religiosa, a religiosidade, o religare. Essa ideologia é muito difícil de entrar, de tocar a alma do povo, de transformar esse caminho num outro caminho, num caminho novo. No principado eclesiástico, até a ideia de ir para o céu, de ganhar o reino dos céus, está disponível. Se ele vive bem, se ele tem os fatores positivos, então os principados eclesiásticos não será de bom tom querer invadir, ocupar ou tomar. Aqui eu coloquei conclusão 1. Qual a conclusão 1? Tem o Estado. Você tem o Estado. Você tem o espaço territorial. Você tem o espaço administrativo. Você tem esse Estado, como diz, qualificado. Tá? Mas você tem que convencer esse principado eclesiástico que você é uma necessidade, que você precisa oferecer para eles uma defesa. Talvez esse clique, esse insight, funcione para convencer ao grupo, ao coletivo, de que há sempre uma necessidade a combater o inimigo maior lá fora. Não tem problema, você não administra diretamente. Você pode cobrar os impostos que deve. Tá? Você pode criar uma ideologia de necessidade e de que que eles precisam de você e que por isso a sua defesa é importante, essencial. Mas, tá? Na conclusão 2, diz aqui, ó, tem súditos, mas não domina. Ou seja, consegui pela força, conquistei, todos os súditos estão disponíveis a mim. Não. Todos os súditos estão disponíveis no Império à disposição do principado eclesiástico. Então é por isso que você tem os súditos, mas não domina. E, de verdade, parece até poético. Os estados, no sentido de se sentirem indefesos, é você que tem que incutir na cabeça dos súditos, do povo, para que eles consigam aceitar você. Ou seja, por serem indefesos, eles serão tomados. Por serem indefesos, eles correm o risco. Mas você já sabe qual é o contexto básico. No fundo, eles não serão tomados e ocupados. É só uma ideologia. E claro, conclusão 3. Tudo que você pensar é que o Estado pode ser frágil. Que o Estado não vai dar conta do que você poderia oferecer a esse povo. Sabe por quê? Você está usando esse argumento, mas não se preocupe. Você vai dizer para eles que você não é um inválido,
que você não serve para nada, que você está lá e sabe o que veio fazer, que você está lá e sabe da sua obrigação. Portanto, vá minando a ideologia, vá criando necessidades, vá mostrando a sua força e a fragilidade do outro. Tá? Porque nesse principado eclesiástico, eu vou dizer uma coisa simples. O sentimento deles é de que eles vivem bem. Por mais que viver bem na atualidade seja diferente daquela época, os súditos têm um sentimento de que vivem bem, de que vivem o suficiente e de que vivem sem uma dominação, porque eles não são escravizados no sentido da palavra por um príncipe que não existe, o Deus, o principado eclesiástico, a igreja, que eles não têm nenhuma dominação a temer, porque as próprias leis de Deus vai dizer, não matarás. Então, eles sentem-se seguros, eles sentem que eles vivem bem. Isso, em Aristóteles, cairia muito bem. Tá? O que é viver bem do pensamento de Aristóteles, senão um conjunto de coisas na presença da sua existência. E claro, esse povo não pensa em te abandonar, não pensa em abandonar o principado. Esse povo não pensa em outros caminhos, eles não buscam outras vias. Tá? E, claro, eles jamais pensam em fugir dessa situação. Ou seja, eu vivo no principado eclesiástico, tranquilo, vivo bem e não penso em fugir. E só para concluir, pessoal, todos os súditos sentem-se tranquilamente seguros e felizes. Principado eclesiástico tem todas as dificuldades que Maquiavel falou. Não é odiado pelo povo, você não pode colocar para eles sobre a força, e eles se sentem felizes. Ok? Tenham bons objetivos, tenham boa competência e vai.